O Via Justiça de hoje vai abordar os temas do 6º Congresso Internacional de Direito Penal e Criminologia, realizado em Belo Horizonte no começo de setembro. Na ocasião também aconteceu o 4º Congresso Mineiro de Direito Penal e Criminologia. Nosso convidado de hoje é o juiz Fernando Galvão da Rocha, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Especialistas de renome internacional discutiram ações necessárias para reduzir o índice de criminalidade no país. Doutor Fernando, por que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo? Bem, a pergunta é bastante complexa, né? Nós temos, na minha percepção, uma série de fatores que levam a esse resultado, né? Um deles, e me parece que talvez um dos mais importantes, seria a desigualdade social, né? Desigualdade econômica, que leva, de uma certa forma, não a necessidade de busca por bens materiais, ou não somente isso, né? Mas uma própria compreensão diferenciada de justiça. Quando nós pensamos que a sociedade deve construir a maneira mais adequada de convivência, se uma parcela muito expressiva da população é esquecida ou não tem acesso aos serviços públicos mais fundamentais, a ideia de que aquilo não é justo e que pode ser enfrentado até mesmo por, digamos, enfrentamentos violentos, acaba sendo tolerado, né? Acaba sendo aceito, como se a ordem estabelecida não fosse a boa ordem, né? Qual é o total de mortes violentas por ano no Brasil, aproximadamente? É uma boa pergunta. Eu exatamente não tenho esse dado preciso para dizer, mas eu estimo que gire em torno de 50, 55 mil mortes por ano, o que é uma coisa assustadora, equiparável a resultados de guerra, não é? Então, como se nós estivéssemos em uma guerra civil que, não reconhecida, ou digamos assim, não administrada, tende a produzir resultados cada vez mais expressivos, né? E como o senhor define o perfil socioeconômico das vítimas e também dos autores? Das vítimas, o senhor já falou, aquela dificuldade, né, econômica, mas dos autores... Eu até, quando toquei nesse aspecto, pensei nos próprios autores, né? Porque quando nós temos uma influência negativa, por exemplo, do que hoje a gente visualiza muito claramente, né? Então, uma, digamos, atuação questionável, pode-se dizer até corrupta, não é? De agentes públicos que ganham bem, que têm uma série de, digamos, recursos ou estruturas para lhe trazer um conforto, não é? Isso com certeza estimula a parcela da população que não tem acesso a esses mesmos recursos a percepção de que não é justo, não é? Quer dizer, isso não é uma boa forma de convivência. E aí, para quem não tem horizontes, quer dizer, quem não vai conseguir obter um cargo público e ter acesso a esse tipo de possibilidade, não é? de benefício, a violência talvez seja a única saída, não é? Obter as coisas que não lhe são dadas por direito por meio de violência, não é? Isso é muito ruim, não é? O Brasil, né, um dos países mais violentos do mundo, pode-se colocar também a questão da droga e da impunidade como causa, ou não? Esse é um outro fator. Eu, por exemplo, tenho uma percepção sobre essa questão das drogas que talvez não se concilie com as manifestações mais recentes, não é? Nós vemos aí marcha pela maconha, liberalização da maconha e outras drogas. Há até quem sustente que nós deveríamos permitir, não é? Legalizar o consumo de qualquer tipo de droga. Eu penso que isso não é uma influência positiva para a sociedade. É claro que nós temos que contextualizar essa questão no devido lugar. Quando se diz que há uma expectativa
de legalização da maconha para fins terapêuticos, bem, isso é uma falácia do discurso, porque a própria lei já permite que se faça uso terapêutico de qualquer droga. E aí o exemplo mais claro é a morfina, que recebe prescrição médica. Então se quer o entretenimento, e o entretenimento por meio de drogas traria aqui outras consequências, né? Eu sou muito preocupado com isso. Eu percebo que a influência das drogas na sociedade é um fator criminógeno, que desencadeia desrespeitos e violências, né? E o Estado, me parece que legitimamente pode estabelecer limites em prol da convivência, da boa convivência. Sobre o Estado, doutor Fernando, como o senhor dimensiona, qual é a responsabilidade do Estado em relação a essa violência que o Brasil está vivendo? Bem, é interessante pensarmos o Estado como um órgão gestor, que pela sua complexidade faz o seu trabalho de maneira fracionada, né? Então nós temos órgãos específicos para gerir problemas identificados. Quando a gente pensa que o Estado poderia ter um modelo melhor de polícia, por exemplo, uma polícia integrada, uma polícia unificada, e aí a divergência com relação a essas duas perspectivas que são distintas, mas nós estamos vendo uma parcela da questão. É importante que as polícias desenvolvam da melhor maneira possível o trabalho que lhes cabe, e aí o intercâmbio de informações, a boa articulação é um pressuposto necessário. Agora, isso é só a ponta. Quer dizer, a polícia desenvolvendo um trabalho de identificação de um número maior de crimes e de responsabilização, nessa perspectiva da identificação, gera uma demanda maior ao Ministério Público, que gera uma demanda maior ao Judiciário, que no final das contas vai gerar uma demanda maior no sistema prisional. Então nós não podemos pensar essas questões de maneira fracionada, quer dizer, todo esse conjunto precisa funcionar bem, não é? E eu não posso pensar só na primeira ponta, eu tenho que pensar em todo o percurso até a última, quer dizer, até o momento de cumprir penas e como nós vamos gerenciar essa dificuldade. Ouvir a justiça foi às ruas ouvir das pessoas o que elas pensam sobre a questão da criminalidade no país. Vamos ouvi-las. A certeza da impunidade no Brasil é uma das coisas que aumenta a criminalidade. Tudo é só escrito, é só no papel, mas não cumpre. Nada, entendeu? Depende muito da sociedade, certo? Depende de cada um de nós. Os meios que têm sido utilizados não são os corretos. A polícia é corrupta, o político é corrupto, a corrupção está inserida na cultura do brasileiro. Se tiver um grande e sério investimento em educação, né? Se o país investir em educar as gerações que estão chegando, né? E procurar educar as gerações que já estão aí melhor, a gente consegue sim reduzir a criminalidade. Doutor Fernando, a opinião do senhor sobre a fala popular, mas eu pergunto também, a sociedade brasileira ela está em defesa até que ponto? Dessas imagens eu não tinha visto, por coincidência, me parece que convergem para esse mesmo ponto, né? De uma desilusão, de uma descrença, quer dizer, o Estado não funciona bem e eu que estou na ponta fico de que maneira? Ou indefeso, não é? Porque posso ser vítima de agressões, ou ao mesmo tempo desassistido e que posso acabar provocando agressões, porque essa ideia de que o Estado não funciona ou que não há consequências acaba afrouxando esses limites, não é? As pessoas não confiam no Estado, não esperam que ele lhe possa assistir e proteger. E aí é cada um por si, não é? Isso é muito ruim. Nós precisamos conseguir, e acho que uma das colocações é nesse sentido, educar o povo na crença, claro que com uma referência de realidade, né, de que o Estado tem o que oferecer, ele pode prestar serviços, né, eficientes e com qualidade. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.